Era um domingo comum em Goiânia, como tantos outros, e a casa de Poliana Rocha já estava em movimento antes mesmo das 8 da manhã. O aroma suave do café se misturava ao som delicado dos passarinhos no quintal, e no andar de cima, duas pequenas vozes ecoavam com risadinhas. Maria Alice e Maria Flor já estavam acordadas, ou quase. Enquanto Maria Alice se vestia com calma, escolhendo seu vestidinho branco com detalhes em rosa claro, Maria Flor ainda queria mais 5 minutinhos enrolada no colo da avó. Poliana tinha um carinho especial por aqueles momentos. Levar as netas à missa aos domingos era um dos rituais mais sagrados de sua vida. Não apenas por tradição ou fé, mas porque sentia que ali, no silêncio da igreja, conseguia se conectar com tudo aquilo que realmente importava. E ensinar isso às meninas, desde cedo, era um presente. Com tudo pronto, cabelo penteado, sapatinhos no lugar, laços combinando, as três saíram de casa como de costume, de mãos dadas, sorrindo. O céu estava azul, mas com algumas nuvens leves. O clima estava ameno, com aquele frescor que só as manhãs de domingo conseguem ter. A vizinhança já se acostumara com a imagem, Poliana, elegante, conduzindo as netinhas até a igreja da esquina, onde todos já sabiam que aquela família era especial, mas mais ainda, era abençoada. A igreja estava começando a encher. Algumas pessoas já estavam nos bancos da frente, outras acendiam velas, e o som suave de um coral infantil ensaiando no fundo dava àquele lugar uma atmosfera quase celestial. Maria Alice entrou com os olhos brilhando, olhando para os vitrais coloridos como se fossem janelas mágicas. Ela amava aquele lugar. Sentia paz ali. Já Maria Flor, mais pequena, ainda se distraía com os detalhes do vestido da irmã e com o barulhinho dos sapatos no chão de madeira antiga. O padre José Antônio começou a missa com a serenidade de sempre. Seu jeito calmo, acolhedor e cheio de fé fazia todos se sentirem em casa. Ele falava naquele dia sobre o valor da palavra, sobre como Deus escuta até o mais sussurrado dos pedidos, e como o silêncio pode ser mais forte do que 1000 discursos. Durante a homilia, ele fez uma pausa. Era um momento de reflexão, em que os fiéis podiam silenciar o coração e escutar apenas a própria consciência. Um convite à introspecção. E então, aconteceu algo que ninguém esperava. Maria Alice, com apenas 4 anos, se levantou. Ergueu a mão pequena, sem hesitar. Poliana olhou, surpresa, mas não tentou impedir. Havia algo no olhar da neta, uma tranquilidade, uma certeza que não se via com frequência. O padre anotou e sorriu. Sim, minha flor? Perguntou, com ternura. Pode falar. A igreja ficou em silêncio. Um silêncio que não era vazio. Era um espaço sendo preparado para algo especial. E Maria Alice começou a falar. Eu escutei Jesus hoje cedo, quando acordei. Ele falou aqui, e colocou a mão no peito. Ele disse que tem gente aqui com o coração machucado, e que ele está esperando só um sim para curar tudo. As palavras ecoaram no ar como um sopro divino. Ele falou que a gente guarda mágoas no peito, mas que isso vira pedra e machuca a gente por dentro. E que quando a gente perdoa, o coração vira jardim de novo. As pessoas se entreolharam. Uma senhora de cabelos grisalhos levou a mão à boca. Um homem na terceira fileira começou a chorar em silêncio. O padre José Antônio baixou os olhos, profundamente comovido. Maria Alice respirou fundo, como se aquilo tudo fosse natural, e concluiu. Ele disse que tem alguém aqui que acha que Deus esqueceu dela. Mas ele falou, eu tô aqui. Eu nunca fui embora. Silêncio absoluto. Poliana já tinha os olhos marejados. Maria Flor olhava para a irmã como se não entendesse tudo, mas sentia. E o sentimento era forte. O padre se aproximou do altar com lágrimas nos olhos. Minha filha, você nos lembrou hoje do que é ter fé. A fé verdadeira, simples, mas cheia de poder. Muito obrigado. Hoje, foi você quem nos deu a homilia mais linda. Ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Então, como num sussurro coletivo, a igreja começou a aplaudir. Um aplauso contido, emocionado, cheio de respeito. Muitos choravam.
Outros ajoelharam-se em silêncio. Um homem levantou do banco e foi até a imagem de Nossa Senhora, onde acendeu uma vela com as mãos trêmulas. Na saída da igreja, a repercussão foi imediata. Fiéis se aproximaram de Poliana, agradecendo, dizendo que jamais esqueceriam aquele dia. Uma senhora revelou que estava afastada da missa havia anos e que, depois daquilo, voltaria. Uma jovem mãe disse que carregava uma dor profunda por uma perda recente, mas que as palavras de Maria Alice tocaram em um lugar que só Deus conhecia. Poliana não conseguia conter a emoção. Abraçou a neta e a beijou na testa. Você é a luz, minha princesa. Nunca esqueça disso. Maria Flor segurou firme a mão da irmã e perguntou baixinho. Você vai falar com Jesus de novo? Maria Alice sorriu. Ele fala o tempo todo. A gente só precisa escutar de verdade. De volta para casa, o céu estava ainda mais claro. As nuvens haviam sumido, e um sol radiante iluminava as ruas como se fosse um sinal. No rádio do carro, uma música suave tocava, e Poliana, mesmo em silêncio, sentia o coração leve, cheio de gratidão. Naquela manhã de domingo, não foi apenas uma missa. Foi um milagre. Um daqueles que não envolvem luzes fortes, nem acontecimentos espetaculares, mas que tocam a alma e transformam vidas. E tudo começou com a voz sincera de uma menina, que apenas repetiu o que o coração lhe disse. Quando o carro entrou na garagem da casa de Poliana, o sol já brilhava forte no céu. Maria Flor dormia profundamente no banco de trás, com a cabeça caída para o lado, os lábios entreabertos e o laço do cabelo torto. Maria Alice, por outro lado, ainda olhava pela janela, pensativa. A expressão dela não era de cansaço. Era como se sua mente ainda estivesse presa no momento da igreja, como se ela estivesse digerindo algo muito maior do que palavras. Poliana desligou o carro devagar, olhando para as duas netas com um misto de gratidão e espanto. Aquela manhã tinha mexido com ela de uma forma que nem sabia descrever. Vamos, minhas princesas, disse baixinho, abrindo a porta do carro. Com delicadeza, ela tirou Maria Flor nos braços, enquanto Maria Alice desceu sozinha, abraçando a si mesma por causa do ventinho leve que passava pelo quintal. Ao entrarem em casa, foram recebidas pelo cheirinho de bolo de milho, que a funcionária da casa havia colocado no forno cedo. Poliana levou Maria Flor direto para a cama, cobrindo-a com o cuidado de quem sabe o valor da infância. Depois voltou à sala, onde Maria Alice já estava sentada no sofá, tomando um copo de leite morno. O laço do cabelo caía sobre a testa, e os olhos ainda brilhavam. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu. Leonardo apareceu com uma xícara de café na mão, bocejando. Ué, vocês já voltaram da missa? Perguntou ele, coçando a cabeça. Mas tão cedo? Poliana olhou com um sorriso que não escondia o impacto da manhã. Léo, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Ele se aproximou, curioso. Sentou-se na poltrona e encostou o cotovelo no braço do estofado, com aquele jeito relaxado de quem está acostumado com as surpresas da vida, mas ainda assim gosta de ouvi-las. Foi na igreja? Ele perguntou. Aconteceu alguma coisa? Poliana respirou fundo e olhou para Maria Alice. Você quer contar para o vovô o que você disse lá dentro? Maria Alice, ainda tímida, olhou para Leonardo e disse com simplicidade. Eu só falei o que Jesus me disse no coração. Leonardo franziu a testa, intrigado. E o que ele te disse, minha menina? Ela largou o copo na mesa, limpou a boquinha com o dorso da mão e respondeu, quase como se estivesse recitando. Que tinha gente ali com o coração machucado. Que o perdão cura. E que Deus nunca vai embora, mesmo quando a gente acha que ele sumiu. Leonardo ficou em silêncio. Parou de balançar o pé. O olhar, antes descontraído, agora estava fixo na neta. Aquela vozinha delicada dizia coisas que mexiam com o mais fundo do seu ser. E o padre deixou você falar tudo isso? Ele perguntou. Ele deixou. E depois ele chorou, disse ela com um sorriso discreto. Todo mundo ficou quieto. Parecia que Deus estava andando entre os bancos. Leonardo olhou para Poliana, buscando uma confirmação.
Ela assentiu com a cabeça, com os olhos cheios d'água. Foi isso mesmo, Léo. A igreja inteira chorou. Teve gente que se ajoelhou. Eu não sei explicar. Foi algo maior. Leonardo recostou-se na poltrona. Levou a mão à cabeça, balançou negativamente, como quem não acredita no que ouviu, mas ao mesmo tempo acredita, porque sentiu. Essa menina, ele murmurou, ainda olhando para Maria Alice. Essa menina é um caso a ser estudado. Poliana riu, emocionada. Um caso a ser admirado, você quer dizer? Leonardo sorriu de canto. Mas seus olhos estavam marejados. Ele não era homem de chorar fácil, mas bastava olhar para aquela netinha para sentir que algo sagrado acontecia ali. Maria Alice não era apenas inteligente ou sensível. Ela tinha uma conexão especial, quase inexplicável, com o invisível. Vocês não acham, disse ele, olhando agora para ambas, que às vezes essas crianças vêm para ensinar a gente? A gente acha que está criando, ensinando, mas são elas que estão mostrando o caminho. Maria Alice encostou no ombro do avô e disse com suavidade. É porque o coração delas ainda não está cheio de ruído, vovô. As crianças ainda ouvem Deus direitinho. Leonardo ficou em silêncio. Era como se estivesse absorvendo cada palavra. Na cabeça dele passavam cenas da infância, da juventude, da época em que vivia na correria dos shows, das turnês, dos compromissos sem fim. Quantas vezes ele se desconectou do que realmente importava? Quantas vezes o coração dele ficou cheio de ruído, como ela disse? Naquele momento, ele entendeu o que muitos adultos levam uma vida inteira para perceber. Às vezes, as respostas mais profundas vêm das bocas mais pequenas. O dia seguiu calmo. Maria Flor acordou horas depois, querendo o bolo. Maria Alice ajudou a vovó a colocar a mesa. Leonardo ficou mais tempo em casa do que o habitual naquele domingo. Tocou o violão na varanda, observou o pôr do sol e ficou lembrando das palavras da neta. À noite, antes de dormir, ele comentou com Poliana. Essa menina vai crescer, e o mundo vai ouvir falar dela. Pode escrever. Poliana sorriu. O mundo já está ouvindo, Léo. E quem tiver ouvidos para escutar, vai se emocionar.